Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. E agora vocês vão ver uma das coisas mais ridículas já passadas por uma pessoa num podcast, tá? É nada mais do que o deputado Paulo Bilitsky, em que no mesmo podcast ele havia defendido a SS, divisão nazi ucraniana, tá? E que foi esculachado pelo Breno. Mas essa não foi a única vergonha que ele, que ele passou. Na verdade, ele passou inúmeras vergonhas, né? Inclusive, ele passou tanta vergonha que no final teve que apelar para a pauta moral do aborto, né? Para o pânico moral do aborto, né? E bem parecida com o político José Serra, candidato José Serra, quando, vendo que ia perder a eleição para Dilma, começou a apelar do nada, nunca tinha citado esse, esse tema, começou a falar do aborto. Inclusive, todos sabiam, né, que ele era a favor, inclusive, do aborto, mas mudou de opinião de uma hora para outra para acusar a Dilma. Né? Quem lembra dessa eleição lembra disso. Né? Mas vamos aqui ao que interessa, né? Mostrando que o Bilitsky, Paulo Bilitsky nunca leu livro de história na vida, né? E quer debater com quem tem um vasto conhecimento de história, que é o Breno, né? Aqui, pessoal, não se trata nem de posição em relação à história, é falta de conhecimento mesmo, né? Disseram para ele e ele repetiu o que disseram para ele, né? Ele nem procurou fazer uma pesquisa rápida no Google para fundamentar a sua a sua acusação, né? Vamos ver aqui, ele nada mais nada menos acusou a esquerda brasileira, a guerrilha que lutou contra a ditadura, de ter matado o embaixador, quando na verdade o embaixador do Reino Unido, quando na verdade a esquerda nem sequer sequestrou o embaixador do Reino Unido especificamente, né? Vamos aqui, depois eu explico melhor essa questão dos sequestros dos embaixadores, tá? Se preparem, pessoal. Prepara a pipoca aí, para quem não viu essa parte. Tá? Primeiro, durante o período militar, foram praticados pela esquerda 150 assaltos, 100 homicídios, 6 sequestros de embaixadores, sendo que o embaixador do Reino Unido foi executado. Certo? Não, errado, mentira. Nunca foi sequestrado o embaixador do Reino Unido. Tempo dele, hein? Tudo bem. Posso ter errado o embaixador executado? Nenhum embaixador foi executado. Foi. Nenhum embaixador foi executado. Foi. Bom, deixa ele falar no tempo dele. Tudo bem. Pra não... Pesquisa aí, Estevão. Qual é o embaixador que foi executado? Vou soltar o tempo. O cara é arrogante, né? Além de pífio em coisa básica de história, pessoal. Para você ter uma ideia, pessoal, talvez o pessoal esteja pensando assim, mas eu não sabia, eu não conheço essa questão dos sequestros aí, então eu sou pífio também. Não, pessoal, não estou falando da pessoa comum, tá? Mas a partir do momento que você vai para um debate, você tem que estudar o mínimo daquilo que você vai falar, né? E para você ter uma ideia, isso aqui mostra que esse Paulo Bilinski, pessoal, ele é medíocre até para ser. Ele é medíocre, presta atenção, ele é medíocre até para ser um ativista de extrema-direita. Por quê? A extrema-direita, sempre quando ela vai acusar os, os guerrilheiros que passaram, que lutaram contra a ditadura, elas usam o caso, por exemplo, do assassinato do, se eu não me engano, é Mário Cozel, acho que é esse o nome, né? Mário Cozel, que foi um recruta, né? Que ficava na guarda de um quartel. E esse quartel, parte do quartel foi explodido ali ah, por um carro-bomba que foi colocado para explodir ali pelo movimento de guerrilha, tá? Ah, agora eu realmente não me lembro os detalhes, mas é isso. De fato, um recruta, né, um jovem, morreu ali. E eu lembro que a direita, ó, sempre usava isso para poder fazer drama, né? Fazer drama
dizendo: olha como é que os esquerdistas são sanguinários, né? Mataram um jovem, né? Que estava ali só fazendo o seu serviço militar. Eles usam muito isso. Ele poderia ter usado esse tipo de coisa que pelo menos seria um fato verdadeiro. Isso aconteceu, né? Independente de qualquer coisa, isso aconteceu. Mas não, ele ouviu falar que sequestraram e mataram o embaixador do Reino Unido, né? Ah, ouvi falar, então foi. E mandou, é esse cara que vai para o debate, né? Quer dizer, com certeza, né, muito ativista de extrema-direita deve ter ficado envergonhado desse debate e com raiva do Belinsky. Eu tenho certeza que muita gente de direita ficou com raiva do Belinsky por essa vergonha que ele passou, né? Por essa vergonha que ele passou aí para o Breno Altman, né? Que nem para ser um ativista de direita ele serve, de extrema direita ele serve, né? De tão pífio que ele é, de tão pífio que ele é, tá? Mas vamos lá. 150 assaltos, 100 homicídios, 6 sequestros de embaixadores, sendo que um foi executado. Os crimes praticados pelos terroristas foram todos anistiados. Todos. O Breno tá querendo rir, vocês estão percebendo? O Breno segurando para não rir. Que o Breno tá vendo assim, cara, esse cara é muito. Eu vou destruir esse cara é muito burro, né? Olha lá, eu tô vendo aqui duas pessoas querendo rir. Um de satisfação, que é o Breno, né? E outro de vergonha, que é o Belinsky, né? Aqui, vocês podem ver, né? Os dois estão querendo rir, ó. Aqui, ó. Isso aqui tá rindo de vergonha. Já tomou uma salopada agora porque não tinha certeza do que estava falando. E agora vai confirmar que está errado, né? Vai pedir para o assessor confirmar. Ele vai confirmar que ele está errado. Né? No entanto, você se diz contra a anistia de uma mulher que pintou com um batom numa estátua Perdeu Mané. Você entendeu como você é hipócrita, cara? Isso aí é mais uma fake news, né? Que essa que pintou não está sendo julgada só por isso, né? Não está sendo julgada só por isso. São vários crimes, né? Tentativa de abolição do Estado de Direito, né? E ele quer que a pessoa, o público ache, né? Pelo menos o público bolsonarista, né? Porque eu acho que mais ninguém cai nessa porcaria, mas que acha que, ó, como estamos sendo injustiçados, né? Ela só pintou um quadro, ela só pintou uma, uma estátua, né? Quer dizer, é ridículo. E a cara dele, né? Esse aí já tá. Esse aqui já é aquele riso, né? Sei que tô mentindo, aí não consegue disfarçar, dá uma risadinha amarela assim, ó. Cara, como você é hipócrita. Você tem uma visão, eu peguei qual que é o seu padrão, o seu modelo. Você tem uma visão histórica permanente. Você estudou o passado dos países, construiu uma visão histórica, e essa sua visão histórica agora é um bloco indivisível. Pelo menos ele estudou, né? Pelo menos ele estudou. Ele pode ter a visão dele, ele pode ter a visão ideológica dele dentro dos fatos históricos, mas pelo menos ele chegou a estudar os fatos históricos. Você não consegue nem isso. Não consegue nem dar a sua visão sobre os fatos históricos porque você cita fatos errados. Cita mentira. Sinto coisas que te disseram. A história para você me disseram que aconteceu. Aí passa vergonha, o Belinsky. Visível constante. Você trata os Estados Unidos como uma coisa sólida e única. Você não traz nenhuma divisão histórica no meio do período. Você acha que os Estados Unidos lá atrás é a mesma coisa que agora, que o Donald Trump é o mesmo cara lá do MacArthur, né? Essa visão, cara, ela é muito apaixonada. É McCarthy, né? Até o nome do cara ele fala errado. Ela é pouco específica.
né? Você deixa de lado todos os fatos atuais para jogar essa visão histórica dilatada no momento atual, tá? Então, eu vou respeitar o debate, vou responder as suas perguntas e vou me ater o tempo. Breno, sua pergunta. Perfeito. Antes... Qual foi executado? 3 minutos para a pergunta, Breno. Antes de fazer a pergunta, quero aqui comentar que seus números são completamente absurdos e sua concepção também é completamente equivocada. Uma coisa são pessoas, homens e mulheres, que resistem contra uma ditadura que foi estabelecida de forma inconstitucional, a partir da ruptura da ordem constitucional com o golpe de Estado. Uma coisa são pessoas que resistem a um regime ilegal, como era a ditadura militar, outra coisa são pessoas que tentam derrubar um regime constitucional eleito pelo povo. São duas situações completamente diferentes. As pessoas que resistem contra um regime ilegal, contra um regime criminoso, contra um regime que é fruto de um golpe de Estado, não merecem apenas anistia, merecem as honras da pátria, porque reagiram, e resistiram contra um regime criminoso que matava e torturava. Quem agora participou de uma tentativa de golpe de Estado, o fez contra um regime constitucional, contra um presidente eleito, contra a voz do povo manifestada nas urnas. Obviamente são situações completamente distintas que não podem ser, sob qualquer hipótese, comparadas. E seus números são todos mentirosos. Jamais houve 6 sequestros de embaixador. Foram 4 capturas de embaixador, jamais qualquer um foi executado. Você é mentiroso a esse respeito ou é um ignorante? Qualquer das duas hipóteses simplesmente invalidam esses seus números. E as ações que existiram, inclusive as ações armadas contra um regime ilegal, um regime que torturava, que matava, são legítimas aos olhos da democracia, porque é legítimo resistir contra regimes arbitrários, é legítimo até na Constituição dos Estados Unidos, Belinsky, a reação contra a É uma boa resposta, pessoal, sabe por quê? Porque eles fazem há anos a extrema-direita faz pânico com relação a isso, né? Como se eles tivessem o monopólio da violência, né? Os caras torturaram, estupraram, torturaram até criança, tá? Nos porões da ditadura. Mataram, sumiram com os corpos, fizeram as maiores atrocidades do mundo, né? Aí eles pegam lá os, os chamados, vamos dizer assim, crimes, né? De quem lutava contra a ditadura, vão enumerando lá e vão dizendo, olha como eles são malvados, né? Aí vai, o Lamarca matou com uma coronhada de FAO um oficial militar lá no Vale do Limeira, né? Mataram o Mário Cosel, né? Aí eles vão, como eles são sanguinários, né? Meio que como se para que isso validasse, né? A ditadura militar, né? É isso que eles fazem, né? Ou a ditadura como a salvadora. Ai, nossa, salvamos o Brasil seria uma nova Cuba se não fosse o golpe, né? Isso tudo que eles fazem para poder tentar validar os seus crimes, né? Para que os militares que torturaram, mataram, estupraram e tudo mais que eu falei, esconderam os corpos, né? Fossem tratados como se fossem heróis, né? O que é um absurdo. resistência contra a tirania é protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Você sabia disso? Que os Estados Unidos permite a resistência contra a tirania? Pois então, é disso que se tratava. Essas pessoas foram anistiadas porque resistiram contra a tirania. As pessoas que vocês querem anistiar agora são pessoas que organizaram um golpe de Estado contra um regime constitucional, planejando inclusive matar o presidente e o vice-presidente eleitos. Eu quero aqui fazer minha pergunta, tenho 40 segundos ainda, não é isso? Você foi um dos que votaram no dia 17 de setembro em favor da PEC da blindagem, popularmente conhecida como PEC da bandidagem.
impedindo parlamentares de serem... Ó, dá pra ver que ele tá rindo de nervoso, tá? Ele tá rindo porque ele não quer. Ele não sabe onde olhar, né? Não sabe pra onde olhar, ele fica rindo. Ele não quer olhar pro Breno, aí ele abaixa e fica rindo, né? Pra parecer que é deboche, mas ele tá rindo de nervoso, obviamente, né? criminalmente processados sem autorização do Congresso Nacional. Você não tem vergonha de apoiar um projeto repelido pela pressão popular e aparentemente enterrado pelo Senado, que colocaria deputados e senadores acima da lei e da ordem? 5 minutos, Paulo. Então vamos lá, mantendo, né, o objetivo do debate. A PEC da blindagem, se você parte do pressuposto que o STF está fazendo o trabalho de corte constitucional, que não está perseguindo a direita, o que você está falando faz sentido. Só que não é verdade, né, Breno? Que tal fazer um curso gratuito? É muita cara de pau, né? A direita tá sendo perseguida, gente. A gente tá, a direita tá sendo perseguida. Os caras deram golpe de Estado, tentaram dar um golpe de Estado, fizeram acampamento em área militar com apoio do Exército, chamaram Kids Preto, serviços especiais brasileiros, para poder matar o presidente, o vice e o presidente da Suprema Corte, né? Ah, mas está sendo perseguida, né? Quando lá o senhor Joaquim Barbosa colocou quase toda a cúpula do PT na cadeia, aí o judiciário estava funcionando, né? Aí não era perseguição. É muito nojento, né? Eu não sei se vocês repararam, né? Eu até conversei com o Portinho sobre isso, da Voz Trabalhadora. Eles usam os mesmos termos que o PT utilizava na época do julgamento do Mensalão, né? Quando os juízes julgavam ali o tal escândalo do Mensalão. Ditadura da toga, né? É os mesmos termos, né? Com a maior cara dura, né? Aí quando o Moro ia lá com o Delayon, né? Pro cinema juntos, gente. Eles iam pro cinema juntos, assistir o filme em que o julgado, né? O filme da Lava Jato, da própria investigação deles, em que eles eram heróis, né, no filme, e o Lula era o vilão, né? Uma das coisas mais bizarras, né? Parece que é mentira, né? Se a pessoa não lembra desse fato, ela vai achar que é mentira, mas pesquisa aí, Moro no cinema, vendo o filme da Lava Jato com o Delayon, né? Eh, que é um absurdo, né? O Moro não fazia nenhuma questão, né, na hora que julgava o Lula, não fazia nenhuma questão nem de parecer um juiz imparcial, né? Ele não fazia nenhuma questão disso. Mas aí, né, eu não via ninguém da direita falando, isso que está fazendo com o Lula é um processo ilegal. Não, aí tá tudo bem, né? Aí vale qualquer coisa, né? Aí o juiz está certo, né? Agora, estamos sendo perseguidos. De chat GPT e inteligência artificial, com 4 aulas com cerca de 2 horas de duração cada uma, em que eu te explico o chat GPT. Não faz o menor sentido você processar um deputado por fake news no Rio Grande do Sul, por espalhar fake news no Rio Grande do Sul, quando ele meramente fez o trabalho dele. Mas o objetivo do STF é perseguir os adversários políticos. Então, você permitir que durante o mandato, o que a gente está falando é de uma suspensão da persecução penal, durante o mandato, o deputado não seja processado, aí é você garantir o mandato do deputado. Então, se você parte do pressuposto que o STF está certinho, está fazendo o trabalho dele, que os advogados do Lula, advogado do PT, que os outros membros da Corte Constitucional são todos perfeitos, juízes maravilhosos, né, no pleno exercício da jurisdição, como você está defendendo, aí realmente a sua fala faz super sentido. Só Advogado do Lula, advogado do PT, né? Advogado do Lula, advogado do PT. Fica lá. O Bolsonaro não enchia a boca para falar que ele colocou lá um juiz terrivelmente evangélico, né? Para agradar a sua base eleitoral, né? Ele não debochou disso.
Não até colocou, vou botar um terrivelmente evangélico, né? Os, os é, juízes colocados pelo Bolsonaro lá, que foram 2, estão lá, né? Se são minoria, paciência, né? Quem mandou o Bolsonaro não ganhar o segundo mandato, né? Que daria a ele mais tempo para escolher outros, né? Ué, é assim que funciona pelas regras da democracia brasileira. Então qual o problema? Esses mesmos juízes que ele está falando condenaram o Lula, inclusive votando contra o habeas corpus do Lula. Aí esses juízes, aí ele não lembrava que esses juízes eram advogados do Lula, né? Não todos, não é advogado do Lula, não. Ele está falando o mais jovem lá, eu esqueci o nome dele agora, o pessoal vai lembrar aí no chat, né? Que na verdade era advogado. Eu não me lembro acho que era advogado do MST e tal, e depois foi para lá. Acho que é o Dias Toffoli, né? Que todo mundo falava, esse cara é advogado, trabalha pro PT, que não sei o quê, vai voltar tudo favorável ao PT, o cara voltou lá tudo contra o PT lá na época do mensalão, né? Do julgamento do mensalão. Então, esse cara aí tá chorando pitanga, né? Tá chorando seletivamente, né? Culpa o STF só quando lhe convém, né? Só que essa fala não tem base na realidade. O que a gente está sofrendo no Brasil é uma persecução total contra a direita. Agora, Que dó, que dó! nós estamos na fase do expurgo, né? Vamos processar todos, prender todos os deputados da direita para a gente viver uma grande ditadura comunista no Brasil. É o seu sonho, né? Pornográfico do Brasil. É exatamente isso. É esse o seu desejo, entendeu? Só que a gente está lutando e está contando, graças a Deus, com o apoio de outras grandes democracias no Brasil, no mundo, como os Quais? Estados Unidos. É a minha resposta. Guarda 30 segundos para a próxima. 2 minutos aí Na pra você. verdade, assim, ó, não tem banco de dados. Você pode usar seu tempo, Banco de tempo. como você, de tempo, como você quiser. Você pode usar seu tempo todo. Se você quiser continuar, eu libero aqui pra você falar. Mas você só ganha o tempo depois se ele estourar o dedo. Se eu passar, Se tudo vocês- bem. Se eu usar menos, não. Não, Tá bom. porque a liberdade é sua. Agora, se ele estourar, ou você estourar, aí você ganha o direito também. Tá bom, não tem banco de horas. Não tem banco. Só quando o outro estourou. Sua réplica. Primeiro, você ainda não 2 se minutos. corrigiu da mentira que contou sobre um embaixador executado pela esquerda brasileira. Jamais foi sequestrado o embaixador do Reino Unido e nunca foi executado nenhum embaixador. Você precisa se corrigir dessa mentira, porque senão eu vou começar a achar que é má fé. Você pediu para o seu assessor pesquisar, seu assessor já pesquisou e já ele te informou. trouxe uma informação Não que é? não tem nada Porque a ver. você trouxe um assessor para fazer as pesquisas para você. Não, Então, não trouxe. Ele tá aqui você pra fazer pode, minha você, segurança, po- é você completamente pediu a ele para diferente. pesquisar. Pessoal, só para isso aí, pessoal, essa é um é um combo aí, né? Um duplo golpe aí golpe no sentido de karatê, né? Vamos dizer assim, que o Breno tá dando no Belinsky, né? Porque são duas coisas aí. Uma que ele tá deixando claro ali que o Belinsky errou, né? E se ele não chamasse atenção, ele não corrigiria a informação, né? Porque ele pediu para o assessor ver, o assessor já viu. E ele não, isso ia passar se o Breno não lembrasse, né? Dele corrigir a informação. E outra coisa que no início, pessoal, o Breno estava mexendo no celular e o Belinsky fez um escândalo, né? Olha só, ele está falando com os assessores dele. Eu tô aqui, eu sou o cara que estou debatendo sozinho contra os assessores do Breno e seus assessores. Aí o Breno até falou: não, estou aqui falando sobre a alimentação dos meus cachorros e tudo mais. Ah, Breno, como é? Que não sei o quê, pra cima de mim. Tá vendo aí? Eu venho aqui debater e quer ficar roubando o debate. Fez um escândalo, né? Agora o Breno tá
como é que se diz? Está tendo a sua vingança no prato frio, né? Tá lá falando, seu assessor aqui, né, que você chamou para falar com você também, né? Não tem assessor no celular, mas tem aqui do teu lado, né? Então, quer dizer, gente, foi destroçado, gente. Foi destroçado, tá? Isso aí não tem o que dizer, cara. Acho que não tem um de direita que vai conseguir achar que o Paulo Bilinski foi bem aqui, a não ser que seja um cara realmente muito, muito desonesto, tá? Mas geralmente quando a pessoa vai mal, eles preferem esconder, tá? Eles preferem esconder do que necessariamente. Podem tentar fazer um corte a outro, mas não pega, né? Porque a pessoa que realmente vê o debate inteiro vai ver que o Bilinski até na fisionomia dele você vê que ele saiu arrasado dali, nem fugiu, né? No final ele ainda saiu revoltado ali, até reclamando do público, né? Porque o público não tinha mais os puxa-sacos que ele estava acostumado, né? Você pediu a ele para pesquisar, então ele já Eu vou deve ter pesquisar eu mesmo, pesquisado pode deixar. para você saber que você contou Tá uma bom. mentira. Jamais houve sequestro do embaixador do Reino Unido e Mentira, nunca a esquerda executou qualquer um dos seus capturados. Tá? Nenhum dos seus Nenhum dos seus nenhum capturados nunca. jamais foi executado. Tá bom. Jamais. Tá Em bom. nenhum dos sequestros. Cara, o cara persiste na mentira, né? O cara já errou, já passou vergonha, ele fica, nenhum? Hã? Como assim a esquerda não matou nenhum? Quer dizer, Sequestros realizados pela esquerda brasileira durante a gloriosa resistência ao regime militar. Ok. Então esse é um elemento essencial. Outra, a PEC da blindagem é uma picaretagem que o povo repeliu imediatamente, inclusive eleitores do bolsonarismo, porque significa dar, pessoal, eu vou aqui falar olhando para a câmera para a audiência entender, o que é a PEC da blindagem, que todo mundo chama da PEC da bandidagem? É dar para os deputados e senadores um direito que nenhum cidadão tem, que é o de se proteger corporativamente, é o de impedir que investigações sejam feitas, a não ser com autorização do Congresso. Você junta ali a extrema-direita e o centrão, entre os quais há muitos criminosos comuns, gente envolvida com corrupção, com narcotráfico, como a gente está vendo já nas investigações atuais. E eles podem simplesmente impedir que haja investigação criminal. Isso é uma pilantragem do mais alto coturno. Isso é uma pilantragem que provocou uma revolta nas ruas, uma revolta na opinião pública, uma revolta nas redes. E, felizmente, o Senado enterrou a malandragem da bancada do PL e dos seus aliados na Câmara dos Deputados. É disso que se trata a PEC da blindagem. PEC da bandidagem, uma operação através do qual os parlamentares de direita queriam se proteger, mas não se proteger dos supostos ataques políticos, é para proteger todos os crimes cometidos por parlamentares. Breno, você está excedendo o tempo, hein? Então, gente, vamos finalizar com chave de ouro aqui, né? Ainda falando, ainda que fugindo um pouquinho do tema. Ele definiu essa PEC bem, né? Ele só não citou, ele poderia ter citado, você criaria uma casta, né? Vamos dizer, de pessoas, né? Seriam pessoas de primeira classe, que eram os políticos, né? Os deputados, e pessoas de segunda classe, que é o restante quem não é deputado, né? Quase como se fosse uma nobreza, né? Você criaria uma nobreza que não pode ser julgada por crime nenhum, e tinha o restante que poderia ser julgada, né, como uma pessoa comum, né? Tinha os comuns e tinha os nobres ali, que só poderiam ser julgados quando fosse por eles mesmos, né? E contra crimes comuns, né? Então, quer dizer, o cara podia matar, assassinar, que ele só poderia assassinar, né? Poderia roubar, poderia traficar drogas, como ele falou, né? Que poderia só seria acusado se os seus pares, né? Os seus próprios deputados aceitassem que eles fossem julgados, né? Quer dizer, é nojento, gente.
né? Eu só discordo que o Breno falou ali, até os bolsonaristas ficaram indignados com o Aécio, Breno. Eu não tenho certeza disso não, né? Porque esses eleitores são tão cínicos que corrupção para eles pouco importa. Eles querem ver ali o deputados deles defendendo tortura, defendendo assassinato da oposição. É isso que eles querem ver. Se o cara é corrupto ou não, para eles tanto importa, tá? Mas o Breno quis também, né, deixar o Bielinski atuar acuado ali, né, dizendo que isso irritou a própria base do bolsonarismo, que eu duvido, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos aqui um resumo para finalizar aqui, vamos ao resumo ali histórico. É bem rapidinho, tá, pessoal? É só um resumo mesmo das ações armadas do sequestro de embaixadores, né, para o pessoal ter uma ideia melhor sobre o que aconteceu lá durante a ditadura militar, né, as ações da guerrilha da luta armada contra a ditadura. Este é um resumo detalhado dos 4 principais sequestros diplomáticos realizados por organizações de guerrilha de esquerda no Brasil de 1967 e 1970, durante o período mais duro da ditadura militar. Estes sequestros foram ações espetaculares planejadas com 2 objetivos principais. 1. Forçar a libertação de presos políticos que estavam sendo torturados e julgados em processos militares. 2. Chamar a atenção internacional para a existência de uma resistência armada à ditadura e para denúncias de tortura e repressão. O contexto era o Ato Institucional número 5, AI-5, de dezembro de 1968, que havia fechado o Congresso, suspendido os direitos políticos e inaugurado o período mais brutal do regime. Primeiro sequestro. Sequestro do embaixador dos Estados Unidos Charles Brooke Elbrick. Data, 4 de setembro de 1969. Organização: Ação Libertadora Nacional, ALN, e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, em uma ação conjunta. Diplomata sequestrado: Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Como aconteceu? Elbrick foi interceptado no carro de sua residência, no caminho de sua residência para a embaixada, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. 2 carros bloquearam sua limusine e militantes armados o renderam e levaram para uma casa clandestina. Demanda dos guerrilheiros: a libertação de 15 prisioneiros políticos listados nominalmente. A leitura de um manifesto revolucionário na íntegra em todas as rádios e redes de televisão do país. Desfecho e consequências: o governo militar sobre a presidência da junta militar após a doença de Costa e Silva. Costa e Silva morreu, ficou afastado, né, ficou doente, afastado, e aí entrou essa junta militar, né, 3 militares governavam o Brasil nessa época, tá? Que ficava ali no período de transição até ser escolhido o próximo presidente pelos militares, né? Lembrando, eram presidentes ditadores, né? Escolhido entre seus pares, né? Cumpriu as exigências. Os 15 presos, entre eles nomes importantes como José Disseu, Vladimir Palmeira e Gregório Bezerra, foram libertados e exilados no México. O manifesto foi lido nos meios de comunicação, causando enorme constrangimento ao regime. Esta foi a primeira vez que o governo cedeu a uma ação de guerrilha de forma tão pública, abalando a imagem do regime, de vencibilidade do regime. Em resposta, a ditadura editou a Lei de Segurança Nacional mais dura e criou a pena de banimento para presos políticos trocados, que eram expulsos do país. O episódio foi imortalizado no livro O que é isso, companheiro, de Fernando Gabeira, um dos participantes, posteriormente no filme homônimo. 2. O sequestro do embaixador da Alemanha Ocidental, Heinrich von Holleben. Lembrando, naquela época existiam 2 Alemanhas, a Alemanha capitalista, que é a Alemanha Ocidental, e a comunista, a Alemanha Oriental. Eles sequestraram, obviamente, o da Alemanha capitalista. Data 11 de junho de 1970. Organização: Ação Libertadora Nacional e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, novamente em ação conjunta. Diplomata: Heinrich von Holleben, embaixador da Alemanha Ocidental. Como aconteceu? A ação foi muito semelhante à primeira. Von Holleben foi sequestrado por militantes armados que bloquearam seu carro no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Demanda dos guerrilheiros: a libertação de 40 prisioneiros políticos. A publicação de um manifesto contra a ditadura e a divulgação de uma lista de presos políticos torturados. Desfecho e consequências:
O governo, agora sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici, cedeu novamente após 72 horas de negociação. Os 40 presos, incluindo futuras figuras públicas como José Ibrahim e Luiz Travassos, foram libertados e exilados na Argélia. O sucesso da ação, repetindo a fórmula do primeiro sequestro, mostrou a capacidade de planejamento e execução da guerrilha, mesmo sob intensa repressão. Terceiro sequestro, sequestro do cônsul do Japão, Nobuo Okushi. Data 11 de março de 1970. Organização: Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e Dissidência da Guanabara, DIGB, uma dissidência do MR8. Diplomata: Nobuo Okushi, cônsul-geral do Japão em São Paulo. Como aconteceu? Okushi foi sequestrado por um grupo de militantes quando saía de casa para ir ao trabalho, no bairro do Jardim América, em São Paulo. Demanda dos guerrilheiros: a libertação de 5 presos políticos e a divulgação de um manifesto na imprensa. Desfecho e consequência: o governo atendeu a exigência em menos de 24 horas. Os 5 presos, entre eles o do futuro deputado Fernando Borges, foram libertados e enviados para o México. Esse sequestro é menos lembrado que os outros, mas foi igualmente bem sucedido em seus objetivos imediatos e mostrou que a tática podia ser replicada em diferentes cidades. 4. O sequestro do embaixador da Suíça, Giovanni Henrique Bucher. Data: 7 de dezembro de 1970. Organização: Ação Libertadora Nacional, ALN, e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Terceira ação conjunta. Diplomata: Giovanni Henrique Bucher, embaixador da Suíça no Brasil. Como aconteceu? Bucher foi sequestrado por militantes que simularam um acidente de trânsito perto de sua casa, no Lago Sul, em Brasília. Foi o único sequestro ocorrido na capital federal. Demanda dos guerrilheiros: a libertação de 70 prisioneiros políticos, o maior número dentre todas as ações. A divulgação de um manifesto. Desfecho e consequências. Esse foi o sequestro mais longo e complexo, durante 40 dias. As negociações foram tensas, com o governo relutante em ceder a um número tão alto de prisioneiros. Pessoal, isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui já que o Rosa falou, isso aqui foi o mais perto que a guerrilha chegou de executar de fato um embaixador, tá? Porque se o governo não atendesse às exigências, a ordem era realmente executar o embaixador, só que nenhum foi executado. Então ele mentiu sobre o fato e o Reino Unido nunca foi sequestrado, como vocês puderam ver, né? Mas o que aconteceu? O governo ele não queria de jeito nenhum ceder a um quarto sequestro, porque isso aí está tendo uma coisa vergonhosa para a ditadura militar, né? Esses sequestros atenderam a demanda dos guerrilheiros, né? Depois de tantos sequestros. Então ele não queria, então eles ficaram protelando, né? Mandava uma lista, o governo pedia outra lista, dizia que aqueles prisioneiros lá não estavam, e mentiam, né? Dizendo que aqueles prisioneiros lá não estavam em sua posse e tudo mais, né? E aí os guerrilheiros iam mudando a lista, tá? Chegou um momento que, quando estourou mais um prazo, eles chegaram a votar, né? Pelo assassinato do embaixador. Votou, a maioria ganhou, né? Só que o Lamarca, né? Que era o líder da ação, ele mesmo assim não cedeu. Ele falou: olha, todo mundo votou, né, democraticamente, mas eu sou o líder dessa ação, eu me responsabilizo, e então eu não vou matar o embaixador. Vamos dar mais um prazo para a ditadura libertar os nossos companheiros, e foi isso que foi feito, né? Então, o guerrilheiro Lamarca, né, que a ditadura adora chamar de como ele era sanguinário, né? O embaixador, né, não foi assassinado por ordem dele, tá? Que não quis matar, mesmo indo contra a maioria que havia votado ali pela morte do embaixador suíço, tá? E aí, no final, finalmente a ditadura cedeu e libertou 70 presos que foram exilados no Chile. O sequestro de Bucher marcou o ápice dessa estratégia de sequestros diplomáticos. A partir de então, a repressão se intensificou enormemente, a guerrilha urbana foi drasticamente enfraquecida com a morte e prisão de seus principais líderes, e não houve mais ações desse tipo.
Resumo do impacto histórico. Sucesso tático. Todos os 4 sequestros foram bem-sucedidos para as organizações guerrilheiras, que conseguiram libertar 130 presos políticos no total, salvando muitas vidas da tortura e possível morte. Propaganda e denúncia. Colocar a ditadura brasileira em evidência negativa no cenário internacional, denunciando a tortura e a ausência de liberdades democráticas. Resposta do regime. Por um lado, o governo foi humilhado ao ceder. Por outro, usou esses episódios para justificar uma repressão ainda mais feroz, que culminou no esmagamento da luta armada nos anos seguintes. Fim da estratégia. Após o sequestro de Bush, a tática se esgotou. A comunidade internacional aumentou a segurança de seus diplomatas e a capacidade operacional das guerrilhas foi severamente debilitada pelas ações dos órgãos de repressão. Esses eventos permanecem como alguns dos capítulos mais dramáticos e significativos da resistência à ditadura brasileira. Tá aí, pessoal. Então, em resumo é isso, tá? Aqui, as fontes aí são diferentes livros, tá? Sobre isso. Eu vou citar alguns para vocês aqui, tá? Aqui. Ai, caramba, cadê o livro? Peraí, pessoal, vou achar. Vamos. Bom, no filme do livro do Lamarca, né? Tem, fala dos sequestros do embaixador suíço, tá? Do livro. Aqui no livro do Gabeira fala do Gabeira não, isso aqui é do Sirkis, né? Os Carbonários, Memórias da Guerrilha Perdida, fala do sequestro do embaixador alemão e do sequestro do embaixador suíço, tá bom? Tem o livro Que é esse Companheiro também, né? Que fala sobre o livro Que é esse Companheiro, do Fernando Gabeira, fala sobre o sequestro do embaixador americano, tá bom? Ah, deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha o Que é esse Companheiro, eu não tô achando aqui, tá? Mas enfim, tem esse aqui, né, que fala sobre todos os sequestros, que é o Combate nas Trevas, que é referência, né, do Jacob Gorender, que foi ali o, o líder da organização de guerrilha PCBR, tá? Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, ele fez parte ali, né? E depois ele escreveu esse livro falando sobre o movimento, inclusive citando ali os prós e contras, né? Também fazendo uma leitura crítica da própria guerrilha em si, tá? Depois dos acontecimentos que ele participou, ele fazia também até algumas autocríticas ali, mas é um livro bastante recomendado, tá? Eu gostei muito, tá? Apesar de ser um livro crítico, é um livro realmente que não é aquela crítica rasteira de ex-membros de guerrilha aí que hoje pularam o muro, né? Passaram para a direita e começaram a falar um monte de besteira. Ele realmente soube fazer uma boa crítica da situação ali, né? Bom, tá aí, pessoal. Essa é a situação. Isso aí é o que você vê, né? Quando o cara vai mal preparado, né? Ele pode tentar fazer uma lacrada, né? Uma mitada, como eles gostam de falar, né? Que não adianta, não adianta, né? Isso aí foi realmente foi um atropelamento, né? O que o Breno fez com esse deputado de extrema direita aí. E mostrando mais uma vez, né? Isso aí que é mais legal, a importância do conhecimento histórico, né? A importância do conhecimento histórico para todos os sentidos, né? Tanto para o conhecimento em si, como para você saber mais sobre a história do seu país, quanto para você não passar vergonha, como é o caso desse direitista aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de agora, né? Claro, o vídeo mais longo que eu já fiz aqui, reagindo a esse debate. Espero que tenha ficado bem, espero que eu não tenha me atrapalhado aqui na hora de fechar o meu microfone aqui e reabrir de novo. Eu acredito que dessa vez eu me confundi, não. O microfone foi reaberto nos momentos exatos aqui. Tá? De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário para que o próximo vídeo também apareça para você. Diga o que você achou desse podcast. E, claro, deixe sempre um comentário, porque isso o YouTube entende que você gostou do canal e mostra o próximo vídeo para você.
E, se possível, doe qualquer quantia para o canal através do endereço do Pix que aparece na descrição. Até a próxima.